Bem, estou aqui meia hora depois da hora colocada no post, né? Como ninguém apareceu no Meet, eu resolvi fazer gravação interna via computador para trazer o resultado dessa pesquisa. A proposta de ser feito no Meet é que traria muito mais debate, iria trazer mais questões para serem debatidas e discutidas ao vivo, assim digamos. Todavia, como não é o caso, talvez esse vídeo acabe soando meio curto, mas eu espero que dê tudo certo. Esse vídeo será postado no YouTube para consultas futuras, né? Então sintam-se à vontade. No caso, nas suas prováveis respectivas cadeiras. Então, essa pesquisa ela é fomentada pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, né, quando a verba vem para os municípios. Então, é da junta municipal, assim digamos, não sei nem se esse termo é correto, mas enfim. Essa pesquisa intitula-se Diálogos Arte Educativo sobre a Teoria e os Grupos da cidade de Surubim, cidade onde esta pesquisa foi feita. Essa pesquisa ela tem como objetivo colocar em diálogo as bases arte-educativas que eu estou tendo estudo na universidade. Eu faço licenciatura em Química, ou melhor, fiz, né, agora eu sou formado, mas eu levei muito meus estudos para como o teatro influencia na educação, né, e como a arte e a educação nesse meio permite uma conexão entre essas linguagens. Então, eu busco trazer essa mesma base para compreender e dialogar com os artistas da minha cidade sobre suas produções, né, e sobre como essas produções acontecem e por aí vai. A ideia inicial dessa pesquisa, como estamos no momento de pandemia, foi feita a partir de um formulário, né? Teve os estudos iniciais que formaram as questões desse formulário, onde a partir daí eu me baseei em Melucci, baseei no próprio Fernando Azevedo, que é meu orientador, própria Ana May Barbosa, Anthony Arthur, Fabrini, ao trabalhar o material de Nicolas Bourriot, só que esses materiais eu não tenho em mãos, tenho em PDF. E aí gerei um formulário onde eu trago questões reflexivas acerca da arte, né, visões sobre a arte e descobrir o que é essa arte e como ela é importante, se ela é importante. Porque o se sempre deve ser levantado. Então, a partir deste formulário, daí coletei os resultados e estou agora apresentando esse resultado dessa pesquisa. O formulário ficou aberto por 5 meses, para ser mais exato. Mas enfim, o que nos baseamos? Como a arte educação, de certa forma, é abrangente, é grande e tem muitas linguagens artísticas, eu preferi me fixar apenas um caminho arte educativo, que é a abordagem triangular, onde, segundo Ana May, ela se baseia em apreciar o material, contextualizar esse material artístico e então construir. Esse construir vem de conceitos, ideias, pensamentos e por aí vai. Trazendo um pouco de uma tradução mais meluciana, assim, digamos, eu vou basear muito mais essa ideia de apreciar do ler o mundo, ler a obra e ler o mundo. Porque você, quando ler uma peça, você não necessariamente apenas está vendo uma peça, você também está vendo toda uma história, provavelmente do artista que a compôs e dos que executam. Então você vai estar lendo essas informações, irá traduzir para si, irá interpretar este caminho. E a interpretação já surge a partir da forma que o mundo influenciou em você. E aí você está tendo essas relações externas entre outras vivências de mundo e as suas vivências. Então você começa a ter esse choque gerando interpretações. E a partir das interpretações, você começa a moldar-se como pessoa, como artista, moldar uma obra, por aí vai. Esse moldar no sentido de você dar forma a pensamentos. Você dá forma, seja na forma de ideias, na forma de textos, na forma de peças, na forma de dança, na forma de música, na forma de fala, de poesia, de tudo. Eu trago numa questão mais meluciana pela ideia de tradução do mundo. Então, toda essa questão de leitura, quando você lê a partir da sua perspectiva de mundo. Você interpreta traduzindo para a sua linguagem de mundo. E você molda retraduzindo a sua linguagem para o mundo, para que o mundo esteja adepto a reler e traduzir você. E a partir desse diálogo, você se firmar, se desenvolver como artista, como pessoa, como cidadão, como que for. Então, seguindo esse conceito, essa tríade, eu resolvi questionar um pouco sobre a arte na minha cidade. E a primeira questão que eu levanto é se devemos separar o artista da obra. Porque, pensem comigo,
Se a arte parte desse princípio interpretativo, onde eu traduzo o mundo da minha linguagem, a partir da minha leitura, eu interpreto através das minhas vivências, e depois eu crio meus próprios materiais que vão ser lidos e interpretados, vão criar conceitos e ideias, irão discutir, irão se chocar as ideias, né? Porque a arte ela não existe isolada. A arte ela dialoga. A arte ela existe no mundo. Quando ela é mostrada, as pessoas interpretam ela e os artistas e os artistas dialogam com aquilo que está produzido e aquilo que vem do reflexo da sua produção no seu público. Se a ideia foi captada, ou possíveis melhoras, até mesmo tipo, poxa, a forma que isso choca outros grupos, até mesmo diálogo entre grupos diferentes, com peças diferentes, é extremamente comum. Na verdade, eu acho que é o mais comum até, né? Diferentes grupos artísticos trazerem diferentes obras e fazerem o intercâmbio. Só que quando as pessoas trazem isso, as obras estão sempre carregadas das visões de mundo daqueles que o produzem. E quando digo produzem, não é apenas quem escreveu, sei lá, o roteiro, o texto de uma peça, mas do diretor, da visão de mundo do diretor, da visão de mundo dos atores, dos seus personagens, né, da visão de mundo de um bailarino, da visão do músico que está lá engajadão no batuque de um maracatu, por exemplo. Então, se tudo parte dessa questão humana da tradução, da interpretação de mundo, a arte ela é desvinculada do artista, a arte é desvinculada do povo que o produz? Obviamente, não. Eu digo obviamente, mas nenhuma certeza é absoluta, tá? Então, a arte, na minha concepção, não pode ser separada do artista. Um artista que desenha um grafite, ele expressa um sentimento, ele expressa uma ideia, ele expressa talvez, talvez todas as coisas antes, isso daqui ainda junto, uma necessidade de luta, um clamor por um local melhor, né? Um local mais belo, mais aconchegante visualmente, algo que abrace a sociedade. Alguém que escreve uma música em revolta, por exemplo, um governo, uma situação de quantidade de mortes absurdas numa pandemia, por exemplo, não citando, mas já citando Seu Pereira, Coletivo Cotes 1, na música dele 90%, está fazendo esse diálogo de interpretação de mundo e trazendo esse grito para fora, né? Então o artista, ele não pode se desvincular da sua obra da mesma forma que uma obra não pode se desvincular de um artista. É claro que uma coisa que é deveras importante a ser pontuado é a evolução das pessoas. Às vezes a gente constrói uma peça com um pensamento e 2, 3 anos depois temos um pensamento mais maduro, né? Então a peça já é outra, já é uma nova peça, já é uma nova interpretação da música, sabe? Por mais que ela esteja escrita na história, ela está adepta à vida também do artista. E deste modo eu questiono: a arte é fixa? Ela é cruelmente acabada? E aí quando eu digo cruelmente acabada, é que pronto, terminou aí. A arte está pronta, parada aí, e acabou-se. É sempre essa interpretação, é sempre esse sentido que a peça vai ter. Ou a obra de arte, né, no caso uma pintura, um porco empalhado, por exemplo. A arte ela é crítica, ela é social, ela faz parte do povo. Portanto, a arte é viva e as peças se adaptam. E quando não se adaptam fisicamente, por exemplo, em uma cena onde se gritava fora Temer e depois viram fora Bolsonaro, por exemplo, não querendo fazer alusão política de A ou B, só exemplo, mas ela se adapta naquele momento. E quando eu digo se adaptar, pode às vezes nem ser tão fisicamente, como por exemplo pegar uma peça exposta, né, de um retrato, por exemplo, uma pintura, e com o passar do tempo, as pessoas olham essa mesma peça com uma perspectiva, olham depois, voltam para casa, vão no outro dia e vêm com outra. As peças, as obras, os materiais artísticos se adaptam também à visão do público. Então elas se adaptam em dois sentidos. Na sua produção, para as que são mais maleáveis, assim digamos, em aspas bem grande. Perdão, gente, não estou muito acostumado com essa webcam. Vou até pegar um pouquinho de distância. As que se tem essa maior maleabilidade, né, de serem mudadas assim com os tempos, ou se elas mudam em interpretações leitoras, né? Se
uma outra pessoa lê uma mesma peça, outra pessoa lê uma peça, tem uma perspectiva diferente. A arte, ela não é fixa. A arte, ela é viva. Então, se ela é viva, ela se adapta. Ela se molda às realidades. Ela critica as realidades. Ela critica o mal-estar, ou melhor, ela aponta o mal-estar de um povo. Ela aponta as necessidades de um povo. E aí, se o povo tem necessidade, por exemplo, de criticar uma situação de opressão que acontece, de expor aquela relação, a arte, ela existe para trazer em cena, trazer em carne essa crítica. E aí, se foi resolvido e agora não faz mais sentido, provavelmente outra cena entrará no lugar. Ou talvez essa mesma cena fique com o intuito de lembrar e marcar na memória. Mas a obra, ela se adapta na sua função. A arte, ela sempre será crítica, sempre será social. A arte, ela sempre deve fazer parte do povo, porque é o povo que produz a arte. Então, se o povo produz, ao povo ela também pertence. Quase parafraseando Karl Marx aqui. Então, uma peça nunca vai ser mortalmente, desculpem-me, nunca vai ser cruelmente acabada. Uma peça de teatro, uma peça de literatura, uma peça de artes visuais, uma música, elas sempre tendem a moldar-se no mundo. E quando eu digo moldar-se, no sentido interpretativo. E não apenas no interpretativo, né? Pode até moldar-se mais incisivamente, né? Nos dois sentidos. Peço até desculpa se ficar meio confuso. Porque as pessoas que as fazem e as pessoas que a leem mudam, evoluem. Leem, interpretam o mundo e se moldam. Leem, interpretam o mundo, se traduzem, mudam suas perspectivas, olham a mesma peça e se moldam no pensamento. O mesmo acontece com os artistas. O mesmo que acontece com o público que olha e pensa de formas diferentes, o mesmo acontece com o artista que pensa de formas diferentes e se questiona sobre a necessidade, por exemplo, de cena A ou cena B. O mesmo artista que se que se questiona se faz necessário expor quadro A ou quadro B. Ou se numa nova exposição ele não possa retomar quadros do passado para redebater uma mesma situação. Ou talvez olhar esse mesmo quadro com nova perspectiva. Como o ser humano não é fixo, não é acabado, como diz Romão, em Paulo Freire, como o ser humano é incompleto, inconcluso e inacabado, então a sua produção, a sua arte também é incompleta, inconclusa e inacabada, porque as pessoas que as interpretam são. E aí, trazendo para essa questão, que a arte é do povo, começa a questionar, né? Trazendo um pouco o Antônio Arthur, na verdade. A arte, como a peste, não por ser contagiosa, mas por expor ao mundo um fundo de crueldade latente que existe no homem. Ou seja, a arte, nesse sentido, ela existe com função de denúncia, de trazer ao mundo o que realmente acontece numa sociedade. Um exemplo específico, a música já citada, né, de Seu Pereira e Coletivo, 90%, que expõe ao mundo a situação da pandemia no Brasil. Trazendo uma relação um pouco mais regional, surubinense, a Ópera d'Água faz denúncia dos descasos que aconteceram politicamente com o povo na carência de água de 2017 a 2018. E trazemos ainda hoje, porque é uma questão sempre importante de relembrar e frisar. Trazendo Aboio surge inicialmente como necessidade de relembrarmos a nossa história de Surubim. Então, quando a peça surge, tal que essa foto aqui é de Aboio, quando a peça surge para retrazer essa memória de Surubim, do mito de Surubim, que vinha se perdendo com o tempo, nós criticamos que Surubim, a capital da vaquejada, estava virando apenas um palco para shows, né? O que não é problema a existência desse tipo de lazer, né? Os shows,
para que as pessoas bebam de vontade, mas quando isso começa a ocultar a história de uma cidade, talvez precise se repensar sobre a sua execução, né? Então a arte, como a peste, ela mostra o fundo de crueldade da humanidade. Um exemplo claro disso a gente pode ver na sociedade atual, né? Em meio a uma pandemia, uma fucking pandemia. Perdão até pelo termo, mas é porque quando lembro disso eu fico exaltado. Que empresários querem, porque querem que o pobre vá trabalhar, tendo zero condições de saúde, né? Onde o Brasil, barra mundo não pode parar porque a economia, não sei o quê. As pessoas irão morrer, né? As pessoas botando lucro acima de vida, né? Tudo isso dava para ser pensado, mas enfim. E aí nós temos, por causa da quantidade de mortes que tivemos aqui no nosso país, né? Nós vemos quantas pessoas são cruéis e preferindo que a pessoa tenha que se expor ao perigo porque o país não pode parar, por aí vai. Então a gente vê esse fundo de crueldade na humanidade. Então, nesse mesmo sentido, a arte também traz para o mundo o fundo de crueldade da humanidade. Então, por isso a arte seria como a peste. Só que uma questão que foi interessante é que quando eu pontuei isso no questionário, no formulário, uma pessoa, a Ebenezer até, que permitiu que eu utilizasse o nome dele nesse material, questionou que disse que não, que ele discorda dessa frase porque a arte também é contagiosa, né? E agora eu concordo plenamente com ele, a arte contagia. A arte, ela não é tipo algo fechado, né? Não tá só no seu mundinho. A arte, ela também é contagiosa como uma peste. Ela estoura dessa bolha e se espalha por outras pessoas, realidades, perspectivas. E cada vez que ela se espalha, estourando essa bolha e dialogando com outras perspectivas, criam-se novas visões, novos artistas. E aí eu poderia até trazer a ideia de artista radicante de Nicolas Bourriot, né, onde ele traz a ideia do artista radicante, que é aquele artista que, sem esquecer as suas raízes, ele se replanta em cada realidade que ele convive, em cada local que ele faz o diálogo, e assim se forma como novo artista. A arte funciona da mesma forma. Vai para o mundo, estoura como uma nuvem de esporos, cria novas raízes, a arte evolui como um vírus. A arte é contagiosa e evolutiva como um vírus e demonstra o fundo de crueldade latente que existe no homem. E a partir daí, né, eu começo a questionar. E qual a importância da arte na pandemia? Ah, ela só mostra a crueldade e tal. Ela só mostra essa interpretação de um mundo, de que o mundo é ruim, de que o mundo é mau, de que o mundo tem erros. Não. A arte também ainda mostra como o mundo é belo. A arte ela também tem esse aspecto de acalmar a mente humana, né? A arte ela nos mantém centrados criticamente, né? Emocionalmente. Há muitas músicas, obras que focam em trazer no seu emocional. Então a arte ela dialoga com você criticamente e emocionalmente. A arte ela também tem essa função, além de expor as necessidades de uma sociedade, expor as necessidades, né, de um surubim, por exemplo, de expor as emoções, né, de trabalhar essa questão mais emotiva, mais sensível, trabalhar essa questão sensível. Então a arte ela também tem essa função de manutenção da mente. Claro que muitos artistas não são psicólogos, pediatras, a arte. Eu vou ajustar essa frase aqui, pera. A arte não é terapia, entre aspas, porque na verdade existe a arte terapia, né, que principalmente foi muito aplicada por Nise da Silveira, né, que era contra o uso do eletrochoque, preferia trabalhar com as pessoas loucas. Eu uso loucos não no termo pejorativo, uso no mesma termologia que meu orientador, Fernando, onde ele diz que ele fala louco de uma maneira poética, que ele traz essa loucura como ideia do diferente, da pessoa que pensa diferente é determinada como louca de maneira poética, como alguém que pensa diferente. Né? Ah, então, a arte para ela também era uma terapia, mas ela é psicóloga, né? Então ela sabe o que ela está fazendo. A arte ela tem esse caminho sensível, né? Mas querendo ou não, a arte ainda não é necessariamente terapia, né? Você ainda precisa ir para um psicólogo, por exemplo, tá? É nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Não que a arte não possa vir como um alívio, como
manutenção da mente humana também nesse sentido. Não, ela pode servir. Mas não impede, não nega a existência e a importância de uma terapia, tá bom? Só para deixar claro. Então, bem, e aí com isso, eu trago a importância da arte surubinense, né? Que serve para essa manutenção do nosso povo, da nossa mente, que traz o diálogo entre a nossa história, quando a gente retraz a boia até mesmo no Parque dos Mamulengos, da nossa cultura, quando a gente, da nossa necessidade política, de quando a gente critica a necessidade da água. Eu estou trazendo muito para a área do teatro, que é a área que eu faço parte. Tá? Peço até desculpas por não trabalhar tantas outras linguagens, mas é porque essa é principalmente a área que eu faço parte. Então, a arte na pandemia, ela tem essa importância, né? De expor e de também trabalhar o sentimental. E aqui, eu gostaria de levantar ao público considerações. Fique à vontade para fazer comentários aí embaixo. Acredito que esse vídeo deve estar curtíssimo, né? Qualquer confusão, peço desculpas. Eu particularmente acabei vindo aqui no meio da gravação do vídeo no improviso, né? Não esperava que não ia aparecer ninguém. Mas acontece. Correrias da vida, correrias das vidas de artista. E na semana, né? Principalmente porque fazer uma live no meio da semana, né? Tem gente que estuda e por aí vai. De todo modo, essa é a base da minha pesquisa, né? Do que eu aprendi nesse caminho, trazendo diálogo entre o que as pessoas pensam sobre arte na minha cidade e o que a teoria apresenta. De que a arte, ela é sensível, de que a arte, ela é política e ela é crítica. De que a gente luta por uma sociedade melhor através da arte. E que essa arte não é fixa, que essa arte é mutável. Que o ser humano que faz a arte também é mutável. Que nós lemos, interpretamos e reinterpretamos o mundo. E quando fazemos isso, traduzimos a nossa linguagem e moldamos nossa arte e moldamos nosso mundo. Nós nos moldamos como pessoas. E isso que leva às duas mudanças, né? Arte e mundo. Enfim, com isso findamos aqui o vídeo. Um cheiro no coração e até a próxima.